Boa noite, Neide. Boa noite. Em Amsterdã. O sol tá glorioso, né? O sol está glorioso hoje, né? Bom dia para quem está assistindo amanhã. Boa tarde para quem vai assistir à tarde. Hoje eu tenho o prazer de receber minha amiga Neide Lantier, uma mulher tão intensa, tão inteligente, uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui, lá no Bean House, quando ela era presidente da Fundação A Hora do Brasil. Boa noite, Neide, querida. Boa noite, Margot. Obrigada pelo convite. Margot é essa amiga assim, que revoluciona o mundo, que faz da Holanda assim, o cantinho dela, que está fazendo esse programa e bombando com esse programa. E eu acabei de saber que depois de mim ela entra numa live com Toninho Horta. Olha que chique, gente. É muito chique isso. Legal, então, né? Boa noite, Margot. Obrigada pelo convite, querida. É um grande prazer. Obrigada a você, Neide. Gente, a Neide é uma artista visual, entre outras coisas que ela faz. Ela vai contar um pouquinho da vida dela para a gente aqui. E, ô Neide, quantos anos de Holanda? Poxa, eu tenho 22 anos de Holanda. Estou fazendo agora. O tempo passa, né? O tempo voa. Gente, você chega assim... chega no calor da aventura, da novidade, né? E aquele apaixonamento geral com tudo. E daqui a pouco o tempo voou. Você passou 20 anos naquele lugar, você já passou, né, sua vida ali, né? E é isso. Você, outro dia que você chegou e eu ouvi você dizendo que você já tem 13 anos aqui. 13 anos que eu estou aqui. Eu achei que eu fosse chegar, como eu já cheguei mais velha aqui, e estava vindo do Congresso Nacional, trabalhava lá, então achei que eu fosse bombar aqui, né? Não foi bem assim, sabe? Mas você foi muito importante nessa minha chegada, porque você promovia muitos shows através da Fundação A Hora do Brasil, e eu pude chegar lá, fotografar e publicar, e publicamos matérias em jornais brasileiros, né, Neide? Foi uma época muito legal, né, aquela? Olha, eu estava falando sobre isso ontem com a Anaísa, que é a nossa companheira do Coletivo Amsterdã para a Democracia no Brasil. Estava contando para ela um pouco dessa trajetória, né? Justamente falando com ela que ia fazer esse programa com você e que é uma história que nós temos assim juntas, né? De certa forma, porque foi uma história realmente gloriosa, né? Eu cheguei aqui e eu tinha, né, meu trabalho como artista, mas é um processo constante, é uma luta eterna você encontrar um caminho, né, como artista imigrante. E principalmente vindo de países do terceiro mundo, de países que, para eles, são países menos poderosos. Isso inverteu um pouco no tempo, na era Lula, né, que ficou todo mundo achando, realmente querendo tirar a sua lasquinha do momento bom do Brasil. Tendo acesso às coisas, né? Tendo acesso a tudo. Exato. Né? E o fato é que em 2005 eu me juntei a um grupo de pessoas que estavam formando essa fundação, a Fundação Hora do Brasil, que era uma fundação para trabalhar com arte e cultura brasileiras aqui na Holanda. Só que como eu tinha meu próprio trabalho, né, e para você como artista, para você realmente existir como artista no estrangeiro, é uma loucura, é muito difícil, é um trabalho hercúleo. Então, eu pensava no início que eu ia dar uma contribuição, mas que eu ia sair rápido ou ia continuar dando essa contribuição de longe. Mas o fato é que houve uma crise nessa formação inicial, Margot conhece essa história muito bem, e eu não me conformei com vários rachas e com a decisão das pessoas de acabar com a fundação que tinha acabado de ser criada. E então eu conversei, né, com várias pessoas e tal, e no fim as pessoas disseram, então tá, a gente mantém a fundação, mas você fica na direção. E como eu sou uma pessoa muito obsessiva, eu me dediquei muito. Então foram muitos muito trabalhadora anos. Também, né? Muito
comprometida, né, Neide? Sim, sim. E foram muitos anos na direção da fundação. Para mim foi de 2005 até 2013. E realmente a gente fez esse programa. A gente fez vários programas incríveis. Muitos. A gente tinha alguns programas de literatura. Eu vi que Júlia, nossa amiga Júlia, entrou aqui. Júlia é uma pessoa que foi da fundação, que deu uma contribuição incrível. Amiga nossa, Júlia, né? Criou uns programas de literatura junto com Claudinha Trajano. E com gente que estava antes também, mas eu penso mais em quem realmente permaneceu. E foram assim, programas de literatura, programas em várias áreas, mas o ponto alto da Fundação Hora do Brasil foi justamente esse programa de música que eu propus e que fizemos, né? Eu tive a sorte foi super sucesso, né? de conseguir uma parceria aqui, né, Neide? Sim. Muito, a gente abriu realmente muita plateia, um filão aí, a gente abriu assim um público para música brasileira e em outro patamar mesmo, porque uma das melhores casas de música. Maravilhoso. De Debruçado sobre o porto de Amsterdã, é uma coisa linda lá. Aquele palco que a gente ama, que né? palco, Lembra? ele quando tem uma cortina, né? E a gente abria no meio do show essa cortina e aí você vê o trem, que é de vidro o palco, né? Então você vê o trem, o canal. Menina, você lembra de um fato? Só depois para a gente passar para outro assunto, porque tem muito assunto para gente falar. Claro! É um prazer. Estava Martinália tocando. Lembra aquela cena da Martinália? Uma figura queridíssima, né? Aí estava lá cantando, todo mundo, lotada a casa. Aí, de repente, abre a cortina ali atrás, trem passando aquele cenário de Amsterdã. Gente, a Martinália parou de cantar, você lembra? Ela não falou, caraca, que é isso, gente? Prost! Levantou uma cerveja e continuou o show, porque é deslumbrante. É assim, aqui eles fazem um intervalo, né? Os shows têm intervalo. E a gente tinha esse intervalo onde você vai para o bar, tomar uma cervejinha, o bar lá mesmo no teatro. Então, a gente guardava esse momento, assim, começava o show com a cortina fechada, no fundo do palco, e a gente guardava esse momento, inclusive, para surpreender o artista também, né? E o público. E a gente abria no segunda metade do show, assim, e era encantador mesmo. Era assim. Encantador. E, enfim, Margot chegou nesse momento, assim, e Margot... Ontem eu contei tudo isso para a Anaísa, que você foi super importante, assim, na divulgação, que Margot, ela tem essa energia, assim, de chegar e de assumir compromissos e de colaborar de verdade. E tinha contatos no Brasil, vontade de fazer as reportagens maravilhosas que ela fez. A gente foi página assim, toda, inteira, assim, de jornais no Brasil, produto do trabalho de Margot. Assim. Então, tudo isso somou muito. A gente saiu nos melhores jornais aqui da Holanda, que foi um esforço mesmo de fazer um público e de ter credibilidade com os jornais. E a gente teve esse retorno. Né, um trabalho que foi um trabalho muito duro, assim, que eu fiz junto com Claudinha Trajano. Mas muito um trabalho lindo, um trabalho muito bem sucedido, mas um trabalho que também me afastou muito do objetivo, do meu próprio trabalho, né? Então é assim a vida, né? A gente vai fazendo escolhas no calor do momento e são muitas escolhas, né? Agora, me fala sobre o seu trabalho atual. É tão bonito o trabalho da Neide, gente. Vocês vão conhecer daqui a pouquinho. A gente tem umas fotos para mostrar aqui. Vamos começar a falar do trabalho dela. Você está agora fazendo mestrado, né, Neide? A gente já começa meio inverso. Mas eu vou, então, contar um pouquinho da minha trajetória, pode ser? Claro, claro. Então, primeiro eu tô assim, gente, é difícil me ver com esses óculos, né? É a primeira vez que eu uso óculos multifocal, gente, e eu acho que o olho cresce assim. Mas eu escolhi esse redondo assim porque ele é estiloso, eu achei bacana. E Margot tem igual. Aí eu botei lente hoje, que eu falei, eu e Neide com meu óculos, e aí o outro é escuro. Enfim. Pois é, então, minha trajetória é o seguinte, eu sou, como Margot falou na chamada, eu sou de uma cidadezinha do interior da Bahia chamada Queimadas, cidade do sertão, onde eu tive uma infância e uma adolescência gloriosas, né?
Eu convidei algumas amigas daquele tempo para assistir, daqui a pouco elas estão pintando por aí. Que bom! Então, é uma cidade no interior do sertão, uma cidade totalmente deslocada dos centros culturais modernos, né? Mas eu vim de uma família que tinha uma bagagem, uma família culta, uma família de profissionais liberais e funcionários públicos, etc. E a gente, uma família que lia muito, que tinha livros, bibliotecas, onde eu recebia de presente livros. Então, eu fui muito estimulada, né? Minha família também, uma família que gerações anteriores, a geração da minha avó, já uma geração de mulheres professoras, né, que era o máximo que a mulher tinha acesso, né, no início do século XX, e os homens fizeram universidade, enquanto as mulheres eram professoras. A geração de minha mãe, isso se intensificou, né? Então, eu venho de uma família de mulheres educadoras, assim, todas estudaram fora, em colégios religiosos, etc. Esse impulso, esse desejo de trabalhar com arte, de trabalhar com pensamento criativo, esse espírito aventureiro, essa coisa de que quando você está Inquieta, na sua né? aldeia, né, você sonha com o mundo. Então, é isso. O meu imaginário infantil, muito rio que a gente tinha, que era um rio maravilhoso, que a gente se banhava lá, e hoje é um rio completamente poluído, infelizmente, né, numa região de seca. Perdemos praticamente um rio maravilhoso. E a casa do meu avô, né? O casarão, o maior casarão. Eu mandei a Linda, foto né? para Linda você, aquela casa. né? Eu conheço a foto. Né? Uma casa assim que é a maior construção assim da região, uma casa que existe desde 1900. Então, aquilo faz parte do meu imaginário e aquilo ainda persiste nos resgates que eu faço no meu trabalho artístico. Que meu trabalho hoje é um trabalho muito voltado para a memória, né? Então, quando eu saí de Queimadas, com esse desejo de ver o mundo, né? Eu vinha de uma família que não tinha nenhum artista. Então, existia um impulso, um desejo que era como se ele fosse inadequado, inapropriado e tal. E eu cheguei em Salvador e eu não fui fazer arte na universidade. Eu passei nas duas universidades na época, que eram a Federal e a Católica, e eu passei em jornalismo na Federal e serviço social na Católica. Mas em serviço social eu encontrei as amigas da minha vida e eu descobri a política, eu entrei no movimento estudantil e eu realmente, a pessoa que eu sou, o Bebé Veio está aqui dessa dizendo, a formação, minha né? amiga Bebé dizendo que conhece o casarão. Você esteve lá, né, Bé? Eu lembro. Muito bem. Então, essa passagem por serviço Ó, social, Fernando Lantier entrou, seu irmão, né? não, é filho da minha Ah, prima. é Fernanda. Meu irmão Fernanda. nem sei se vai entrar, mas daqui a É. pouco as filhas dele vão entrar, sim. E aí, então, eu fui fazer serviço social e jornalismo, e eu só fui voltar, retomar a questão da arte, quando eu já tinha 28 anos, que parece nada, mas quando você faz a escolha errada, eu já estava engajada no mercado de trabalho e tal, então a luta foi Se maior nesse voltar, né? processo, né? E eu eu acabei não concluindo essa formação, mergulhei na coisa de uma descoberta nova que tinha sido a fotografia e comecei a me dedicar muito a descobrir a fotografia, foi um momento assim de explosão da fotografia na arte contemporânea. Quer dizer, esse momento chegou depois, no início dos anos 2000, mas eu faço parte desse momento. Assim, eu trabalhei Da muito, descoberta, né? Do eu preto e trabalhei, branco aparecendo, assim, literalmente, né? Se sim, sim. descortinando. Coisa mais linda. E eu trabalhei, eu fiz uma discussão da fotografia que ainda era muito nova. Eu acho que fotografia como arte ainda era aquela coisa que ou você trabalha com uma coisa bem hermética e tal, uma coisa, ou você, então você vai imitar os grandes, né? Os grandes fotógrafos. Na Bahia, Pierre Verger, por exemplo, né? Que é sempre muito copiado, aquele clichê baiano, né? Aquela coisa maravilhosa que criou a nossa Maravilhoso, né? imagem, né? Criou essa Maravilhoso. É.
contribuiu, né, com a coisa Demais, claro. da baianidade, etc. Tem Mas, museu lá até hoje, né? sim, Dele lá. sim, fantástico. Mas o risco para quem está começando é justamente você repetir esse clichê indefinidamente. Então, eu questionei isso. Sempre fui uma questionadora, então eu estava sempre problematizando esse tipo de coisa. Acabei abrindo um curso de fotografia, fiz minhas primeiras exposições individuais, mas nunca fui uma fotógrafa de verdade, assim, uma fotógrafa fiel completamente. Eu sempre interferi, eu sempre fiz mixed media, né? Então, minha primeira exposição tinha pintura, colar. Isso eram 38 retratos, minha primeira exposição. Eu já fiz minha primeira exposição individual em um museu, no Museu Lindo lá, que é o Museu Casa do Benim, lá em Salvador. E um espaço maravilhoso, moderno, numa casa antiga, no Pelourinho, mas um espaço completamente de concreto, todo renovado. Não conheço lá, não, mas já ouvi falar. E eu fiz essa exposição muito bonita, que eu ia colocar fotos, mas é porque é muita coisa, né? E um trabalho que era colagem, pintura sobre fotografia. Então, comecei assim, e depois, bom, quando eu vim para fora do Brasil, eu dei continuidade, eu fui dar continuidade para essas investigações no terreno da arte, ainda sempre partindo muito da fotografia, né? E a partir de 2004, eu comecei a trabalhar com restauração fotográfica. Tá aqui, uhum. Aqui em Amsterdã. Aqui em Amsterdã. Então, aí, a minha sobrinha entrou também, ó, Neuminha, um monte de amiga aqui, de Queimadas, a Ângela Parri está falando que é uma delícia, a Casa Benim. Legal. Então, Neuzinha. aí, minha sobrinha, Neuminha, minha amiga. Neuminha. Então, esse trabalho com restauração fotográfica foi um trabalho incrível, porque foi um trabalho que me conectou com o tema da memória, né? Eu trabalhando nesse local, que era um escritório pequeno, que era liderado por um dos maiores restauradores e conservadores da Holanda, nós trabalhamos com grandes coleções. Nós restauramos coleções da família real holandesa, de grandes museus, Museu do Filme, Museu da Imagem e do Som, Museu de Limburg, com grandes editoras. Né? Então, nós trabalhamos assim, foi um trabalho, assim, um aprendizado muito grande. Né? E muito delicado, né? Recuperar essas fotos todas é de muita delicadeza também, né? E eram negativos de vidro, daqueles antigos, né? Coisa mais linda, né? Trabalhava especialmente nesse tipo de formato. E era um trabalho bem mecânico, um trabalho bem manual, um trabalho bem meditativo, mas um trabalho inspirador demais, assim. Então, um trabalho que Chico Colombo, fotógrafo também, ele foi trabalhar com a gente também a partir de 2009. Enfim, esse conservador, ele morreu há pouco tempo, uma pessoa muito querida, um grande amigo, e foi uma grande perda, porque ele desenvolveu processos que só ele, né, desenvolveu, só ele tinha realmente para restaurar coleções que estavam praticamente dadas como perdidas. Coleções do Arquivo Nacional Holandês e tal. Então, esse trabalho me levou assim para o tema da memória, assim, essa coisa de trabalhar com a materialidade da fotografia, né? De estar tocando, vendo e me remeteu realmente para o passado. Eu venho de uma família que a minha família materna tem um acervo fotográfico assim muito bonito, assim, muito amplo, né? Eu sempre me admiro assim com as fotografias de minha mãe, as irmãs e as primas, porque parecia a impressão que eu tinha. Elas estão aqui? Elas estão. Eu faço um percurso aí. Eu acredito que a partir da quarta ou quinta foto você já encontra esse trabalho, que é um trabalho no resgate das fotografias da minha família. Tá, eu vou falar sobre esse também. Esse é outro. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Tem esse aqui, que são várias fotos, né? Que são as fotos de família. Não. Esse Essa trabalho, aqui... deixa eu falar um pouquinho desse trabalho, que esse trabalho, na realidade, foi o primeiro trabalho que eu fiz, assim, mais
foi o trabalho que eu... Porque o meu trabalho com memória, ele é uma trilogia. Então, ele tem esse trabalho, que é chamado Histórias de Amor Perdidas. Que lindo esse nome, né, Neide? Eu conheço Esse, esse trabalho seu, esse projeto seu é muito lindo, é muito inspirador esse projeto, né? são fotografias que eu acho por aí, né? Antiquários, mercados de pulgas, mercados de rua. Já achei fotografias no meio da rua também, já achei fotografia no chão da Rema, por exemplo. Então você vai... Comecei a colecionar, porque esse trabalho surgiu com um álbum de fotografias que eu encontrei de um casal em viagem de férias pela França, nos anos 60. O homem e a mulher, só os dois, eles não têm contato com ninguém e eles viajam a Provence inteira. É E essa foto aqui do casal? Não, essa foto eu achei em Roma, em um mercado em Roma. É uma outra foto. Não tem nenhum deles aí. Ah, tá, ok. Mas esse álbum me inspirou porque esse álbum me fez pensar. Eu comecei a pensar, mas por que esse álbum foi jogado fora, né? Porque foi um álbum que eu encontrei num mercado de pulgas na rua. Eu olhei esse álbum e falei, nossa, isso aqui é uma viagem a dois, isso aqui é um casal de amantes. Que lindo, né? E tem uma coisa muito interessante, ela é bem mais velha do que ele, mas eu estava conversando com o René, com meu companheiro, e eu falei, René, porque era um carro com placa da Holanda, não tem nada, nenhuma anotação manual, não tem data, não tem nada, mas é claramente anos 60, e um carro com placa holandesa. E eu perguntei para ele, você acha que poderia ser assim, mãe e filho, ou porque não tem beijo, né? Ou tia? Ele disse, de hipótese alguma, nenhuma mãe e filho holandesa vão viajar, eles vão viajar por um mês sozinhos, com esses olhares apaixonados um pelo outro. É uma história de amor. E eu fiquei questionando. Aí começou aquela coisa. Começa a viajar, né? Pensar. Começa a viajar. Poxa, deve ter sido um amor secreto. A mulher que deve ter sido a guardiã dessas fotos. A história acabou. Depois, sabe, o tempo passou. Ela morreu e essas fotos caíram na rua, no mercado de pulga, foram descartadas. Então, essa coisa dessa história de amor ter sido descartada me tocou muito, né? Interessante, não? E aí eu comecei a me tocar, a procurar mesmo fotografias de casais. Todo lugar. Eu tenho fotografia em todas as cidades que eu vou, assim. Procuro fotografias de casal. E aí, se você passar... Essa fotografia eu achei em Roma, por exemplo. Linda, eu modifico, porque eu coloco cor, né? Não é documento. Botou eu não trabalho um com documento. né? Então. Eu trabalho mais como uma narrativa, uma ficção, né? E com esse questionamento, né? Essa coisa sentimental. Então, essa fotografia, por exemplo, é uma fotografia... Essa é uma fotografia que eu achei em Amsterdã. É uma mulher, ela está sentada com um buquê de flores e ela tem uma fala que eu traduzo quando eu exponho esse trabalho e as pessoas se tocam com essa fala dela. Eu já recebi vários feedbacks assim. E aí ela fala assim, meu 32º aniversário, estou aqui pousando com as flores que você me deu. Ai, que aí lindo, dizendo assim, uma quebrou, eu coloquei no meu cabelo. Não é lindo? O que é que você acha de mim? Aí, quando ela pergunta o que é que você acha de mim, é tão, sabe, é tão tocante e realmente toca as pessoas. É interessante esse trabalho, porque eu traduzo os escritos e tal. Enfim, esse trabalho é um dos trabalhos dessa trilogia. Vou colocando aqui. Essa fotografia. Nós já estamos com 25 minutos de programa. Eu encontrei essa fotografia em São Paulo, também lá no mercado da Benedito Calixto, e também faz parte do trabalho. Ai, que lindo, Passa né? aí que a gente... Aqui Pronto. Esse trabalho... Pena que eu estou na frente aqui dessa foto. Não, mas... tem uma seguinte aí que é a mesma, só que essa é trabalhada. Tem um mixed media e a outra... é maravilhosa essa foto. É porque sai assim, né? Não tem como a gente ajeitar. Tudo bem, não tem problema. Não tem como ajeitar. Esse trabalho é um trabalho, Histórias que Guardamos é um trabalho, é uma pesquisa muito vasta que eu tenho feito, que eu iniciei essa pesquisa, a primeira parte dessa pesquisa é nas fotografias da minha mãe, né?
Então, essa fotografia é minha mãe, e eu fiz um jogo com minha foto Lindo. no rosto É dela, maravilhosa essa que foto, tem um né? ângulo que aparece o rosto dela, outro aparece o meu. Mas eu queria falar o seguinte, que esse trabalho, onde eu fui resgatar essas fotografias da minha família, e que, na realidade, eu comecei com as fotografias da minha família, das mulheres da minha família, porque eu queria identificar silenciamentos, eu queria entender que mulheres foram essas. Tinha minha avó, a mãe da minha mãe, discursou para Rui Barbosa. Ela era uma Que jovem loucura. professora. Minha tia, irmã do meu avô, tia Zumira, ela foi sufragista, ela foi uma das primeiras mulheres votadas quando o voto feminino foi Foi possível no liberada. Brasil. Então, tem várias histórias silenciadas, escondidas. Eu queria encontrar essas histórias e eu ampliei a pesquisa das fotografias da minha família para também da cidade, outras mulheres da cidade e tal. E eu acabei indo até o século XVIII, ou desculpe, XIX, né? Final do século XIX, né? Quando minha bisavó e meu bisavô casaram. E então, mas para chegar até esse momento, eu tive que estudar a Guerra de Canudos, que a próxima fotografia é da Guerra de Canudos. Não, a que você conhece. Aqui. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, que é o seguinte. Esse trabalho com a Guerra de Canudos, eu expus no ano passado aqui, numa galeria de arte aqui nos canais. Ele é um trabalho que eu cheguei muito por acaso, porque quando eu comecei a pesquisar essas mulheres do meu interior, essas mulheres de Queimadas, Ei, Amelinha, obrigada. Trabalho Galega querida, maravilhoso, galeguinha. Demilde. Então, pesquisar as mulheres de Queimadas, eu ficava em uma certa elite, né, nas mulheres que estudaram. Eu senti falta das mulheres do povo. E a primeira fotografia das mulheres do povo que eu encontrei em Queimadas foi, infelizmente, a fotografia das prisioneiras de Canudos. As prisioneiras de Canudos eram todas mulheres nessa fotografia, uma fotografia de Flávio de Barros. E a Guerra de Canudos foi uma guerra que aconteceu na cidade ao lado. Né? Então, Euclides da Cunha, eu passei a trabalhar com sertões, descobri um discurso super misógino de Euclides da Cunha contra as mulheres. Ele olha essas mulheres mesmo? prisioneiras. Então, eu tenho palestrado muito sobre isso. Eu tive na Universidade de Perugia, no ano passado, com Júlia Abreu de Souza. Ela apresentou um trabalho, eu apresentei esse trabalho. E é isso, eu leio esse trecho de Euclides em que ele fala: as mulheres são horrorosas, são bruxas, sem contextualizar, essas mulheres eram famélicas. Essas mulheres eram sobreviventes de uma guerra cruel, de um massacre. Enfim, é por aí. Então, essa é uma segunda parte desse trabalho, que é um trabalho em que eu fui estudar os sertões, que eu descobri Euclides como realmente um misógino, infelizmente, né? E é isso, eu só queria dizer, antes de sair desse trabalho, que é um trabalho que eu continuo pesquisando. Esse trabalho acabou se tornando agora que eu estou fazendo, como Margot falou, um mestrado na Universidade do Porto, em Portugal. E os outros? Essa aqui, não, essa é a mala de memórias, né? Essa é só para dizer que esse é meu material de trabalho. Essa é uma instalação que eu faço com as fotos, em que eu venho até o dia atual. Esse é o livro Sertões, né? Eu pesquiso esse livro, eu uso esse livro, eu exponho ele junto com a instalação de parede, etc. Bacana. Vou passando assim para a gente entrar no assunto da universidade, do mestrado. Aqui, esse também Não, eu posso falar do mestrado ainda. Essa é uma das peças da instalação. E esse trabalho, então, agora na universidade, eu fui escrever um artigo e eu decidi escrever, ao invés de escrever um artigo sobre um teórico, sobre um artista, eu decidi escrever sobre esse trabalho meu, esse artigo, que é um trabalho que eu tenho muito material escrito, mas eu peguei esse trabalho e resolvi criar um cosmos nordestino, um cosmos sertanejo, né? Onde eu coloco, é um cosmos meu, é meu universo sertanejo. E aí eu coloco vários elementos desse universo e eu chamei esse trabalho de Museu do Sertão. Então, o Museu do Sertão,
há vários museus do sertão no sertão do Brasil. Mas eu decidi criar meu próprio Museu do Sertão, Olha que que, é essa exposição, justamente, que interessante. com o resultado dessa pesquisa, que são vários resultados, né, dessa pesquisa, na realidade. Ai, que lindo, Neide. Aqui é. Aí é uma das palestras, né? Eu trabalho muito, eu faço muita palestra com esse trabalho, Tema, né? com essa Em várias temática. universidades, museus. Eu, na realidade, o começo, Aqui, né, esse é outro trabalho. O começo desse trabalho, da pesquisa em memória, foi um começo muito mais em palestra, muito mais projeção do que um trabalho real, do que um trabalho realmente com peças materiais, né? Materializadas, né? Agora que eu estou trabalhando mais em materializar esse trabalho. E antes de passar para esse trabalho, a gente já está terminando, né, Margot? Não, nós temos ainda 30 minutos, meia Ai, hora. que maravilha! Temos Então ainda tem tempo para bastante. falar dessa. Bom, esse trabalho, Então, aí. agora, foi a exposição que eu fiz lá no Brasil. A última vez que eu fui, que foi em janeiro de 2018, no Museu de Arte da Bahia. Eu convidei algumas colegas artistas, algumas amigas, Daniela Stil, Dora Araújo, Eneida Sanches, Estela Caroso, e nós ocupamos esse espaço do museu. E o nome dessa ocupação. E Andréa May, que tem um trabalho maravilhoso também, né? Então, nós ocupamos esse espaço e chamamos de Ocupação Jardim. Então, cada uma dessas artistas tinha um trabalho cujo tema era o jardim. E tinha trabalhos maravilhosos. A instalação de Daniela foi uma instalação de luz. Daniela é uma querida, uma quase prima, assim, de Queimadas também, né? A mãe dela é de Queimadas. Mora lá em Salvador. Mora em Salvador, morou muito tempo no Porto. É uma artista maravilhosa. Eu admiro Daniela porque ela tem um trabalho praticamente braçal. Ela é aquela artista que faz uns trabalhos fenomenais e que está sempre trabalhando muito. É uma pessoa que tem uma produção assim maravilhosa, um trabalho lindíssimo. Enfim. E as outras são fantásticas também. Andréa May tem um trabalho de som maravilhoso. Aí tem a Dora Araújo, que fez um jardim de crochê, assim, todo suspenso, assim. Olha, uma coisa fantástica. Olha né? o que estão falando de você aqui, que lindo. Parabéns, Neide, com o seu maravilhoso trabalho, retrata a voz, né? E da voz, há muitas histórias cheias de emoção e representatividade. Olha que legal. Que lindo! Legal. Quem foi que isso, falou né? isso? Que lindo! Obrigada. Heloísa. Gente, Camila, minha filha, entrou. Beijo, Camila. Ai, gente, olha, é a primeira live da minha vida. Agradeço ao Margot, mas gente, muito mas gostoso, assim, gente. é ao vivo, né? Eu agora estava aqui conversando com você, ligaram do meu telefone para o meu telefone. A primeira vez desse tempo todo que ligam para o meu telefone. Ainda bem que eu estava com o meu WhatsApp aberto aqui no computador e falei, estou ao vivo aqui, depois você me liga. Então, acontecem essas coisas, né? Mas eu acho que é isso que é legal, porque é espontâneo, Ney, sabe? É espontâneo. Com certeza. Né? Não, é muito eu gostoso. Acho que é gostoso. Assim, né? A minha intenção mesmo é mostrar o trabalho das pessoas, quem faz tanta coisa legal. E a minha intenção é inspirar outras pessoas também, sabe? Eu falei, olha que linda, quanta coisa que a Neide faz, quanta coisa que a Joelma faz, que falou com a gente ontem. Amanhã vai ser outra pessoa, entendeu? Então, é isso muito legal. Isso gente, você aliás, só acrescenta, né? Só embeleza. Aliás, eu queria dizer para quem está chegando hoje no perfil de Margot, sigam, porque ela tem trazido umas pessoas tão interessantes. Todo dia essa mulher faz entrevista e daqui a pouco vai fazer outra com Toninho Horta, gente. Olha que é babado, é babado. Mas me dá tanta alegria e isso salva a minha vida, minha filha. É muita alegria que me dá falar com tanta gente bacana, sabe? Pô, eu fico pirada com isso. Adoro. E amiga, você é uma mulher que tem uma energia infindável. Eu admiro. Amor, somos taurinas, amor, somos taurinas.
As taurinas, pois é. Interessante é que eu vi tanta taurina bacana, sabe? Olha, tem você, tem Cláudia Trajano, Olha, que tem tímida. A Neila que está aqui, é de Queimadas, tem... Gente, teve um monte esses dias, eu esqueci aí, mas tem muita gente bacana. Flavinho Veras. Olha aqui. Ó, Neuza Lantier, amo ouvir sobre seus trabalhos tão inspiradores. É Amo minha sobrinha! essa artista maravilhosa que me enche de orgulho. É Olha minha que legal. sobrinha! Ok, Neide é uma artista de alma nobre. Olha que Ih, minha lindo, amiga Neide. amada, Estael Cristine, que eu amo demais. Então, minha filha, que seria da gente sem os amigos, não? Para dizer A coisas minha que a gente. cunhada, que eu amo também, minha cunhada querida, Elza Lantier. Que legal. Olha Fernanda. Olha a A Fernandinha, minha Fernanda amiga, é a minha sommelier? sobrinha amada. Hein? A Fernanda é a sommelier que eu conheci? Sommelier não, enóloga. 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 Está Ó, fazendo desculpa, mestrado em Fernanda. enologia. Enóloga. É porque eu tenho um primo que é sommelier em Portugal. Ela está em Portugal ainda, Neide? Tá, tá. Beijinho. Ela e o marido está fazendo enologia também. Ela levou Que legal. Conheci para ela em a área dela. Salvador, né, Sim. Fernanda? Isso, Olha a minha cunhada gata aqui e minha amiga Neila, querida, amada, parabéns, querida. Eu acabei perdendo sua live, que ela fez uma live de aniversário também. Ai, que bom. Pois é, Neide, olha. Vamos lá, gente. Obrigada aí pela presença. A gente fica Manda super... coraçãozinho, gente. É minha gente, primeira manda live. coração, manda, né? Cadê meus coraçõezinhos da live? Conversa, tão bom. Ô, gente, é tão legal esse negócio. Muita gente faz. Mas olha, eu comecei dia 19 de março. Tem dia que eu faço 3 por dia. Tarada, completamente enlouquecida com isso. Mas eu adoro. Margot, você, Eu fico até rouca. eu passo o dia. Eu também, olha, a Renê tem uma tolerância também, porque eu peguei aqui o quarto de dormir, fiz um estúdio aqui. Você precisa ver como tá, não vou mostrar, evidentemente, né? Que eu fiz, porque com essa coisa da quarentena, né? Do lockdown, eu vim correndo de Portugal para cá e trouxe o que eu pude, assim, e estou aqui, né? Isso Eu tá tenho, na bom. realidade, um espaço de sótão lá em cima para trabalhar, mas eu não gosto da luz. Eu preciso de muita luz. E aqui no meu quarto de dormir tem muita luz. Seu Então, apartamento é ótimo, tem uma luz linda aí, né, Ney? mas só que eu não consigo. O nível de atividade que Margot pega, porque eu fico muito concentrada assim, na minha coisa, né? Mas eu admiro demais. Mas Ela arrasa. eu também fiz um escritório para mim aqui. Eu tenho falado nesse escritório, nesse estúdio, né? Botei tudo meu aqui. É uma quantidade de Eu vi. coisa. E aí, eu fazendo assim com o Henk, falando com o Henk, olha, se alguma coisa acontecer, porque a gente não sabe, né, gente? O que vai acontecer. É, Taninha foi que levou a gente para a militância. As meninas em Neidinha, serviço você social. Minha transformou a sua vida em liderança. arte. Sua história de sertaneja. É bom isso, sua Minha história de sertaneja. liderança, essa daí, feminista, fundadora do PT. Um abraço para você. Olha, não é legal isso? Sua história de sertaneja. Olha, Ney. Sim, eu queria falar sobre isso, essa coisa da história de sertaneja, né? Tem uma coisa que Saramago fala que é a grande verdade, pelo menos para mim isso é muito importante, que é assim, você precisa sair da ilha para você enxergar a ilha, né? Exatamente. E eu acho Isso é que muito bom, né? todo aquele movimento quando eu vivia no interior, que era um movimento, um desejo de aventura, de fora, de não sei o quê. Quando você chega desse outro lado, aí você olha para a sua ilha, né? Aí você se volta. E, na realidade, é um tema de vida. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito do meu passado, sabe? Eu acho que tem muita coisa para ser investigada. É um trabalho bonito que eu quero que vocês conheçam mais. Então. E eu queria dizer também que, nesse momento preciso, em 2005, um pouco antes de participar da criação da Fundação Hora do Brasil, e eu já estava trabalhando com restauração, mas que me veio a grande pergunta, assim, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu já estava aqui há muito tempo, já estava há 7 anos aqui, né? Em 2005.
E essa pergunta foi uma pergunta, assim, foi um insight, assim, sabe? Aquele insight que a arte tem dessas coisas, assim, ela te leva para, sabe? Eu comecei a ir para dentro, e eu comecei a investigar, eu comecei a me perguntar, e aqui, as respostas aqui não eram suficientes. Então, eu fui para o meu passado, eu fui investigar as Bacana fotografias de minha isso, né? mãe, eu fui ver a minha história. E aí foi assim que eu comecei a trabalhar. Zão, please, could you please get Tutu, because he's going to drop my... Porque eu fiz o Armengue aqui para colocar o telefone em pé, e Arthur Rambô, meu gato, Tutu, Ai, tá meu aqui, ó. Deus. Faz a Enfim, confusão. É, né, Tutuzinho? Ó, já foi para lá. já foi. Enfim, então é isso. Então, esse resgate, assim, que aí eu comecei a investigar, e isso começou a ser meu tema principal, e não acaba mais, né? É por isso que eu fiz essa coisa esse artigo, que é o Museu do Sertão, que é onde eu quero reunir todas essas memórias, né? Mas aí você colocou a imagem voltando para aquela ocupação. Aqui. Não. Que nós fizemos, eu e as amigas artistas, lá no Museu de Arte da Bahia. Então, esse trabalho meu, nós fizemos, cada uma tinha um tema do jardim. Eu não sei se está dando para acompanhar, viu, gente? Que eu voltei aqui. Não, mas dá sim, ó. Tá. E o meu tema, então, cada uma tinha um tema do jardim, né? Cada uma interpretou o jardim à sua maneira, com a sua mídia. E o meu tema do jardim foi um tema mórbido. Meu jardim era praticamente um cemitério. Se você voltar na foto da exposição, você pode ver um pouco melhor. Sim. Então, e depois a outra já pode passar, o nome desse trabalho é Por Elisa. O nome desse trabalho é Por Elisa, e é um trabalho sobre feminicídio, né? Eu fiz uma série de colagens de silhuetas de mulheres caídas em cima de um jardim, de jardins, né? De flores, que é um jardim trágico, justamente, né? Essas mulheres, as estatísticas de assassinato de mulheres no Brasil são terríveis, mas não somente no Brasil. Essas estatísticas aumentaram muito agora na quarentena. Nós vamos fazer um programa, nós do Coletivo Amsterdã pela Democracia no Brasil, que eu milito aqui contra o golpe do Brasil, viu, gente? Milito contra Bolsonaro, estou no grito do Fora Bolsonaro, e vamos em frente. E vai haver um programa, uma live também, na próxima semana. Eu não participo, são as nossas companheiras do grupo. Dia 10, né? Não é dia 10? Dia 10, justamente para problematizar, para discutir os índices e as razões. As razões da violência doméstica são justamente o patriarcado, né? Exatamente. Então, a violência doméstica... Deixa eu te falar, você já deve saber isso, mas falar com as pessoas que estão nos assistindo, aqui tem um código. Se você sofre uma violência doméstica, você vai à farmácia e escreve lá na senha ou fala código 19. Então, aí a polícia vai até lá averiguar o que está acontecendo com você. Não é legal? Porque nem todo mundo tem coragem, né, de se expor, de ir à polícia, contar o que está acontecendo. Mas eles fizeram uma campanha aqui na Holanda de você ir na farmácia e escrever lá. Exatamente. Legal isso, né? Olha, gente, começou a rolar um bocado de Fora Bolsonaro aí. Jaiminho, Ledinha, Anjinha. Fora. Olha aqui, a Tânia teve na exposição de feminicídio. Gente, Marcelo! Gente, isso que Margot está falando é uma coisa muito interessante, porque as mulheres aqui elas podem denunciar na farmácia. Elas só têm que colocar 19. Como é? Code 19. Code 19. Você pega a sua senha, para quem estiver assistindo a gente aqui, pega a sua senha e escreve. Quando a pessoa da farmácia vê, liga para a polícia, porque você tem toda a sua ficha nas farmácias aqui, né? Por exemplo, se eu cismar de comprar um remédio, eles olham na minha ficha e falam, não, esse remédio é incompatível com os remédios que você toma. Então, nós temos uma ficha aqui, sabe? Agora, lá em Recife, há um tempo, elas tinham os apitos, né? As mulheres. Quando se sentiam ameaçadas,
elas começavam a apitar. Eu acho isso Muito genial. interessante. São Mas códigos. isso é mais um ataque de rua, né? Mais uma abordagem. Lá em Recife, né? Agora eu soube que tinha, alguém falou outro dia lá no nosso coletivo, né? Sobre não sei quem foi mais que falou, que está tendo um programa em Recife sobre isso. Até se alguém de Recife estiver aí e puder me falar, eu gostaria de saber, porque esse tipo de coisa nos interessa, porque a gente está aqui para comunicar isso mesmo, né? Para falar o que está acontecendo. Já falei aqui sobre Lei Maria da Penha, para as mulheres terem coragem de ir lá, porque funciona a Lei Maria da Penha no nosso país. Então, eu acho que é isso, a gente tem que se proteger umas às Olha o outras. fora Bolsonaro rolando aí, minha cunhada. Gente, é isso. Eu acho a gente está numa situação muito delicada, um momento muito difícil no Brasil. A gente não pode se dar o luxo de ter um despresidente desse, uma pessoa que despreza Insana, completamente insana. o povo, que despreza a dor do povo e que despreza as próprias medidas de proteção contra a pandemia, né? Aqui ele é tão ridicularizado que é impressionante, porque ninguém acredita no que está acontecendo. Né? Imagina a gente brasileiro aqui. Ô, Neide, olha só, nós temos 13 minutos. A gente pode passar? Tá. Então, aquele trabalho do feminicídio, ele é um trabalho... não. O título, por Elisa, ele evidentemente ele refere a Elisa Samúdio, né? Mas ele é justamente um trabalho sobre o feminicídio, sobre todas essas mulheres que foram assassinadas pelo seu parceiro amoroso, né? Imagina, Então, é né? um trabalho que questiona o romantismo, né? Por isso que tem essa associação com as flores, né? Coisa do romantismo. Eu usei flores vivas e coloquei no espaço inteiro, e elas foram morrendo ao longo do período da exposição. Então, eu trabalho com flores vivas, com uma instalação de flores vivas também. Então, acaba que dá aquele cheiro de cemitério, assim, né? E também com a música, Por Elisa, que é uma música de Beethoven, né? Então, tinha essa música ambiente também. E eu fiz uma associação com a maior peça romântica do repertório clássico, que é Por Elisa, e também o assassinato de mulheres dentro da relação amorosa, questionando justamente o romantismo, que é uma das faces do patriarcado, né? Do patriarcalismo, em que fala que tudo são flores e tal, e na realidade as relações são onde as mulheres são subjugadas, etc. Bom, esse foi um trabalho, e esse outro que você está mostrando aí agora é uma projeção. Desculpa, gente. É um trabalho que eu fiz com Patrícia Schrock, e ela me convidou para participar para a gente construir uma pauta, um trabalho no Estúdio K. Tem 1 ano isso, mais ou menos, 2 anos. E a gente ocupou o Estúdio K com uma pauta feminista também. E o meu trabalho esse trabalho era uma projeção de 15 minutos, que era 3 histórias e um poema. E essas 3 histórias, que foi um trabalho com bastante cor, com música e com texto. Então, são 3 inputs, né? Você fica um pouco confuso, você acaba dançando, porque a música é muito alta, cada quadro desse muda a música, cada vídeo, porque cada cor é um vídeo e é uma história. Então, são histórias sobre imigração, né? A situação da mulher imigrante também é uma situação difícil. A situação da artista imigrante é uma situação de luta constante por um espaço. E essas 3 histórias são 3 experiências que eu vivi aqui, que eu conto essas histórias. E depois tem um poema, né? Para terminar de uma forma poética. É um vídeo que eu passei nesse momento, que foi muito interessante a repercussão, porque foi uma sala grande, foi no telão assim de cinema, e foi muito bacana. Assim, esse trabalho que eu selecionei também para colocar como um traballo mais diverso. Mais interessante. Esse é uma das projeções, né? Aqui não é nada. Ah, meu Deus, fiz uma confusão aqui. Cadê? Gente, espera aí. Oi, prazer também. Jano marcou.
Janordoli. Ah, Tatiana, ai, que linda. Um abraço, Tati. Olá, olá. Me virei aqui. Ô, Margot gente, é maravilhosa, sim. olha só, Concordo. tem uma coisa, eu queria, olha, ainda falta de falar. A Bienal Internacional de Arte, que você apresentou o trabalho lindo, maravilhoso, chamado Quem Inventou a Fome? São os que comem. Muito legal. Você não. Alguém me disse aqui que o Instagram liberou 2 horas. Então vamos falando. Se cair, Será? gente, a gente Se cair, volta de gente, novo. a gente volta não de se novo. tem. Um pouquinho que daqui a pouco eu tenho. Então, aí eu queria. E outra coisa, esse trabalho é lindo, maravilhoso, né, Neide? Esse trabalho da Bienal. Então, o trabalho da Bienal, gente, o trabalho da Bienal é uma frase. Eu não selecionei para trazer aqui, porque é tanta coisa, né? Você tem que fazer um recorte. Mas o trabalho da Bienal de Cerveira, isso foi em 2017, né? É um trabalho. Esse título, Quem Inventou a Fome são os que comem, é uma frase de Carolina Maria de Jesus, a escritora Carolina de Jesus, né? Que escreveu um livro de uma situação de carência absoluta, uma mulher favelada que escrevia com o papel que encontrava, né, na rua. Então, a história dela é linda, né, de Carolina? Nossa. A história dela é muito tocante. É muito tocante. E eu peguei a frase dela e eu cruzei com a frase de Lula, quando ele falou, quando ele tomou posse, que ele falou que o sonho dele era que os brasileiros pudessem comer ao menos 3 vezes por dia, né? E essa frase me tocou muito porque eu assisti daqui, né? Houve um grande político holandês, ele agora se aposentou, mas ele é um grande socialista e tal, que é Jan Marense. Ele participou de um programa aqui na televisão e nesse programa perguntaram qual foi a imagem mais linda que ele viu na televisão. Ele falou que foi a posse do presidente Lula no Brasil. E a frase de que ele gostaria de que o sonho dele era que os brasileiros pudessem comer ao menos 3 vezes por dia. E eu fiquei muito emocionada quando eu vi a Marense falando isso, porque eu estava assistindo o programa e não esperava, né, que fosse acontecer isso, né? E aí o programa passou aquelas imagens imensas assim atrás. Você conhece esse programa, Sommer Rastan? Yeah. E aí aquelas imagens imensas de Lula, Dona Marisa, o carro, a posse, aquela euforia, aquela felicidade. E eu fiz um cruzamento quando a gente não podia imaginar que Lula seria preso. Eu fiz esse cruzamento, eu trabalhei com as imagens de Lula, com algumas imagens de Eckhout, que é um pintor holandês que foi para o Brasil na época de Natureza Maurício de morta, Nassau. né? Pintava natureza morta. Ele pintou assim a exuberância dos frutos da terra, né? Então eu falo também da cobiça desses frutos, né? De como esses frutos não chegam para as pessoas, para os brasileiros esfomeados, carentes, empobrecidos. Então foi esse o trabalho. Eu não trouxe aqui, lindo. Mas ele está online. Mas olha, então, pois é, as pessoas podem acessar seu site, né, Neide? Sim. Então, neidelantier.com. @yahoo.com. Yahoo.com. Hoje, olha, a Neide também, ela já foi curadora do World Cinema Festival em Amsterdã. Aconteceram projeções inesquecíveis em praças, assim, sabe? Aquela curadoria foi muito linda também, né, Neide? Aquela curadoria foi, sim. De cinema. Então, no momento, na mesma fase do Brazilian Summer Sessions, eu também conquistei assim, esse espaço para participar do World Cinema Amsterdã, que é um festival de cinema que é muito bacana. Ele trabalha com filmes de países fora da Europa. E nós eu e Claudinha fizemos uma curadoria durante 3 anos e foi muito interessante. A gente projetou filme a céu aberto, na praça, assim, Opaió na praça lotada. Opaió, que bárbaro, não? Aqui, gente. E outros, né? Tropa de Elite. Tropa de Elite 1 e 2. Era maravilhoso. Enfim. Outra coisa, você tem o quê? Fotografia e Cultura é um blog, é um site, é um movimento? Fotografia e Cultura eu não tenho mais, eu cancelei. Não. Tá. Então, agora eu tenho www.neidlantier.com. A Neide também tinha um programa aqui que ela já me entrevistou.
É, que também era no Teatro Munganga, um teatro que a gente tem aqui muito legal, falando sobre fotografia. A gente já fez uma conversa que foi muito interessante. E eu tenho que falar do mestrado, Neide, que você está fazendo na Universidade do Porto, agora, de Belas Artes. Eu só queria falar ainda do Munganga e do programa. O pessoal do Munganga, porque o Munganga, eles são um grupo de teatro que ativo aqui, brasileiro, um casal brasileiro maravilhoso de atores. Eles são ativos aqui há 30 anos. Há mais de 30 anos. E chegou um momento em que eles não conseguiram mais trabalhar somente como grupo de teatro, eles abriram as portas, eles têm um espaço maravilhoso. E eles têm uma agenda, assim, o Teatro Munganga está fazendo muita falta, porque todos os dias da semana tem uma coisa acontecendo e uma coisa super democrática. Eles convidaram todo mundo, Margot já contribuiu bastante lá. E me o Carlos já falou comigo, já me deu uma entrevista aqui. Então, Carlos e Cláudia. Nossa, e aí eu fiz esse programa lá que eles me convidaram, que era... Está avisando aqui, gente, que tem 1 minuto e 54. É isso. Então, e foi isso. Eu entrevistei Margot nesse programa também, como fotógrafa, que Margot é uma fotógrafa também. Fez artes plásticas, é jornalista, mas tem esse background e é fotógrafa também. Gente, se for interrompido aqui, realmente, que está falando que interrompeu, eu agradeço a presença de todos. Eu super agradeço também, gente. A gente pode continuar falando. Eu acho que foi muito legal. Obrigada, adorei. Maravilhosa. Obrigada. Aí a gente não pôde citar todo mundo, porque vai passando e às vezes você não consegue interromper, né, gente? Então, as coisas vão acontecer. Mas como é que você está fazendo? Você fica dividida entre Porto e Amsterdã agora, Neide? Gente, minhas sobrinhas foram para o Porto para fazer mestrado e eu me inspirei por elas, porque, na realidade, eu sempre quis dar continuidade, até porque... Bom, o tema do meu mestrado, só para deixar claro aqui, ele parte desse trabalho com memória para problematizar justamente aquela pergunta que eu fiz em 2005, o que é que eu estou fazendo aqui, e para problematizar a minha situação como artista imigrante e a dificuldade que a gente tem quando a gente está nesse limbo, né? Porque no Brasil, eles querem artistas holandeses, mas a gente chega no Brasil e tem dificuldade de ter um espaço. Né? E aqui você também tem uma dificuldade de ter um espaço. É uma luta muito grande para conquistar esse lugar. Então, eu tô querendo. 10 segundos. Tati!